Olá, amados! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, no vídeo de hoje o nosso tema é: posso ou não participar de campanha? Bom, eu quero aproveitar também esse vídeo para falar um pouquinho com você sobre a fé, né? Porque a gente tem confundido um pouco as coisas aí no meio cristão. Bom, queridos, veja bem. Primeiramente, é importante entendermos que campanha não é algo bíblico. A palavra de Deus ensina sobre reunião de oração, tá? Eu, por exemplo, não concordo de fazer o uso dessa palavra, campanha. Eu não concordo. Mas aí vai de cada um, né? Enfim. Não é porque eu não concordo que eu vou sair detonando todo mundo que faz. Mas veja bem, a palavra de Deus vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, primeiro você deve procurar saber qual é o intuito dessa campanha. O intuito dessa campanha é te aproximar de Deus, ou o intuito dessa campanha é somente te ligar àquilo o qual você tem buscado, você tem desejado, você tem orado? Porque, querido, acima de tudo, Deus nos quer para Ele. Acima de tudo, Deus nos quer entregues no altar dele. E quando nós nos dividimos, né? Nós vamos ver, por exemplo, que quando Jesus vai dar um exemplo a respeito do dinheiro, ele vai dizer que não se pode servir a dois deuses. Não se pode servir a Mamon, né? E ao Deus Altíssimo, que é o Pai de todos nós que somos aí, que o escolhemos, que somos adotados por Ele. Esqueci de pegar água, mas bora lá. Então, queridos, veja bem, nós não podemos nos dividir entre Deus e outros deuses. Ou a gente tem Deus, ou a gente não tem Deus. Isso é certo, isso é fato, é nítido. Então, qual é a campanha que você quer fazer? Qual é a razão dessa campanha que você quer fazer? Qual é o motivo que motiva essa campanha? Eu, por exemplo, vejo que a grande maioria das campanhas são totalmente fora daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus nos prepara. Eu vejo que a grande maioria tem o intuito financeiro, angariar dinheiro de alguma forma de você, e tem umas que parecem assim perfeitas, né? A pessoa vai lá, ela canta um louvor, ela fala a palavra de Deus, ela dá um direcionamento maravilhoso, aí no final da campanha ela: irmão, se você quer contribuir com a nossa obra, e não sei o que, dá aí o seu dízimo, dá a sua oferta, querido. O dízimo, vamos entender, lá em Malaquias vai nos ensinar o intuito do dízimo. Qual é o intuito do dízimo? O intuito do dízimo, primeiro, é não me prender àquilo que Deus me entregou. É saber que 10% daquilo que Deus me entregou é dele. E por quê? Porque Deus fundou a igreja, tá? A igreja ou deveria ser pelo menos, não são todas, mas ela é um local aonde as pessoas se reúnem, aonde as pessoas vão ali para buscar de Deus, aprender de Deus. Então, o dízimo, ele tem o intuito, segundo, de manter a casa de Deus. Então eu sou obrigada a dar o dízimo? Bom, se você crê em Deus, se você crê na palavra dele, se você quer ser uma pessoa obediente, não é por obrigação que você faz, mas é por obediência. Só que aí as pessoas pegam e falam o quê? Dá aí a sua oferta, pode ser o valor que está no seu coração, querido, mas dá com alegria. Porque o intuito, na verdade, é esse, tá? É angariar fundos, é conseguir dinheiro, né? Através daquilo que você tem buscado. Então, querido, toma muito cuidado, tá? Como a palavra vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma coisa é você reunir com as pessoas em prol de orar. Veja bem, queridos, vamos voltar aqui para o exemplo de Paulo, porque eu vejo os cristãos de hoje em dia só citando Paulo, mas eu entendo porque Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, então acaba que todos os cristãos vão se voltar para ele.
Mas quando você vê Paulo pedindo oração às igrejas, ele vai pedir por fortalecimento, por sabedoria, para que não houvesse impedimentos na pregação do evangelho. Você não vai ver Paulo pedindo para que ele fosse liberto de uma prisão. Você não vai ver Paulo pedindo por uma causa única e exclusiva dele. Entende? Por quê? Porque a preocupação de Paulo é que ele tivesse força, é que ele conseguisse concluir a carreira. Tanto é que ele fala o que depois? Concluí a minha carreira e eu consegui finalizá-la com êxito, eu guardei a minha fé. Então isso que é importante, é para isso que Deus nos convida. Então vamos começar falando de fé, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Então eu posso fazer campanha? Qual é o intuito da campanha? Como a palavra vai dizer, tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Então não é tudo que parece bom que eu posso fazer, né? Então eu preciso analisar qual é o intuito dessa campanha. O intuito dessa campanha é me aproximar de Deus? Ou o intuito dessa campanha é apenas me manter em algo que eu desejo muito, eu quero muito e eu não consigo entregar para Deus, mas aí tem outras pessoas ali tão dependentes quanto eu, que também desejam a mesma coisa, não conseguiram se entregar para Deus e estão ali se mantendo ali, buscando algo, o qual nós já vimos no vídeo de ontem e no vídeo sobre a oração, as pessoas ali orando, pedindo, se derramando, se sacrificando por algo que o próprio Deus já determinou que não vai acontecer. Gente, olha só, as cigarrinhas estão aí cantando hoje, fazendo fundo do vídeo. Para quem não gosta, só lamento. É criação de Deus. Então, né, vamos fazer o vídeo aí com elas fazendo fundo para nós. Até porque eu fico aqui, tem hora que eu fico ali imaginando o que elas estão falando. Acho que elas estão assim, volta Jesus, volta, volta. É o que eu fico imaginando, sabe, querido? A minha mente, ela é muito, sabe, eu sou muito ilusória, muito, é só Deus na causa. Mas vamos lá. Então vamos falar de fé. Bom, lá em Hebreus 11, abra sua Bíblia comigo, tá? Se você não tem Bíblia aí agora, pode ser pelo celular mesmo, dá um jeitinho aí de colocar a tela dividida, mas não deixa de abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler primeiro aqui, na tradução King James, 1611. Ai, gente, meu sonho era ter essa Bíblia. Demorei anos, mas consegui comprar. E agora você vai ler aí comigo, tá? Hebreus 11, verso 1. Vamos ler então. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Agora eu vou ler para vocês aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Perceba bem o que Paulo vai falar aqui. Paulo vai dizer que é o firme fundamento, é a substância. Se eu pego isso aqui, ó, é uma substância firme, não é? Então eu tô pegando aqui, eu tô sentindo, eu sei que isso daqui é real, certo? Mas o vento, o ar, a gente respira, mas a gente não toca. Mas a gente sabe que ele está aqui, apesar de não vê-lo, mas a gente sente e a gente sabe que ele está aqui porque a gente está respirando ele. Correto? A fé é isso, querido. A fé é isso. Você não vê, como Paulo mesmo falou aqui, você não vê, mas é evidente que existe. Ela está aqui como o ar está. Ela é real. Ela é viva, porém, ela é o firme fundamento, a substância das coisas que nós esperamos. Então, a fé requer espera. A fé requer confiança. Aí as pessoas vão dizer assim, ah não, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pedir e dar, e nos será dado. Nós devemos bater, né? E nos será aberta a porta. Então vamos abrir a palavra de Deus lá, para a gente entender isso aí. Como a gente viu, né? Nem tudo que parece é.
Então vamos lá. Mateus 7, dos versos 7 ao 11, Jesus vai dizer assim, tá bom? Vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, querido, por acaso Jesus está falando aqui, bate com insistência, vai batendo lá, que Jesus vai abrir, que eu vou abrir, que Deus vai te dar. Não. Ele está dizendo, pedir, é só você pedir e entregar. E aí o que a igreja fala? O que os religiosos falam? Você tem que pedir, pedir, pedir. Querido, não é preciso isso. Não é preciso isso, tá? A palavra vai dizer pedir, é só pedir. Você pede para Deus, entrega para Ele e você espera. Porque Paulo nos ensina que a fé é isso. A fé se trata de confiança. Você não precisa ficar se matando. Você não precisa ficar pagando por campanha. Você não precisa ficar passando em vale de sal. Você não precisa ficar recebendo, abrindo a boca para ter cuspe santo de pastor, misericórdia. Você não precisa ficar comprando toalhinha santa. Você não precisa ficar recebendo água benta. Não é isso que você precisa, querido. Você precisa de fé. E a fé é o firme fundamento. O que é isso? É a certeza. É uma certeza. Você tem convicção. Então você vai pedir, vai entregar na mão de Deus. E Deus vai fazer. Entendeu agora o que é? Então você precisa ficar fazendo campanha? Não, não precisa. Você precisa de oração pelo seu fortalecimento. Você precisa de oração para que Deus te dê sabedoria. Você precisa de oração naquilo que você é frágil, naquilo que você é sensível. Então vamos supor que você é uma pessoa que você tem dificuldade, por exemplo, para ficar sozinho. Entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai se reunir com verdadeiros cristãos, com pessoas que estão dispostas a te ouvir, a orarem com você. Para quê? Para que você não se sinta só, para que você tenha certeza de que Deus está com você e que solitude é diferente de solidão. Você entendeu agora? Então, querido, quando a gente vê aqui, o que Jesus está falando? Ele não está falando que você tem que ficar lá, não. Você vai lá e vai pedir, Deus, é isso, isso, isso e isso. Se estiver de acordo com a sua vontade, amém. Se não estiver, amém. Glória a Deus. E bater o quê? Pronto, querido. Você vai bater e a porta vai lhe ser aberta. Você não precisa ficar lá. Não, querido, não. Não. E ele está falando, buscai. Buscai e encontrareis. Então, queridos, não é preciso você ficar igual doido, não. A gente tem que aprender a confiar mais em Deus. Nossa, quando eu comecei o meu deserto, ali pro 3º, 4º mês, para quem me pergunta, eu estou no meu deserto desde março deste ano, deserto mesmo, quando meu marido, ele saiu de casa. Agora, graças a Deus, eu já saí do deserto, eu já estou passando pelo vale, e o vale, ele significa a consumação de algo, entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo mais abrangente sobre isso, tá? Mas vamos lá. Quando eu cheguei num período do meu deserto, onde eu consegui ouvir a voz de Deus, calar as demais vozes e ouvir a voz de Deus, Deus me falou para fazer um caderno dos sonhos. Não repara não, gente, que depois que eu fiz a minha capa, que eu vi que o meu caderno ficou sem a letra R. Mas, fiz aqui o meu caderno dos sonhos e eu coloquei aqui, a minha casa terminada, coloquei alguns sonhos, um ministério ungido e unido, coloquei algumas coisas que eu queria, restauração do meu casamento, depois eu coloquei aqui eu e o meu marido servindo a Deus juntos, enfim, família restaurada,
coloquei tudo aqui no meu caderno e entreguei. E teve algumas coisas que eu não consegui entregar, eu só vim entregar agora. Porque é fácil? Não. A gente falando parece que é muito fácil, né? Você vai fazer o caderno, vai pôr tudo ali e vai entregar. Não é fácil, tem coisa que você vai ter que pedir força para Deus, para você conseguir abrir mão. Tá aqui, ó, minha filha Bianca também fez o caderninho dela. Aí ela colocou aqui, né, os sonhos dela, ó, ela entregou o quartinho dela planejado. Ela colocou, ó, o celular que ela queria. Ela foi colocando as coisas que ela queria aqui no caderno dela. E também a minha filha Gabriela, porque, queridos, a gente é muito egoísta. Muitas vezes a gente só olha pra gente. E quem tá do nosso lado? Então, quando eu fui fazer meu caderno dos sonhos, o Senhor falou comigo, você e as suas filhas, porque nós temos que ensinar para eles esse ato de confiança. Então, ó, Gabi também fez o caderninho dela e colocou os sonhos dela aqui. Então, queridos, é disso que se trata. Você pode sim falar com Deus sobre o que você quer. Você pode e deve. Você deve colocar nos pés do Senhor, sabe? E Deus, Ele é um Deus detalhista. Ele é detalhista. Então, você pode colocar em mínimos detalhes. Igual ele me disse, né, na época, me impeliu para colocar fotos, para colocar gravuras daquilo que eu queria, nos mínimos detalhes. E eu creio que Deus, Ele pode fazer. E eu entreguei para Ele. E a minha casa, na época que meu marido saiu, não tinha porta, não tinha janela, entendeu? Tava aqui, algumas partes tinham piso, que era da casa antiga, um pedaço da casa antiga, porque a gente aumentou. E tinha partes aqui que não tinha piso, tava no piso grosso. Mas glória a Deus, vamos lá. E tá aí a minha casinha hoje, não tá totalmente pronta, mas a parte de dentro tá finalizada. Tem umas goteiras aí, mas vai. Ótimo, é água, depois a gente enxuga e limpa. E nós vamos ver a parábola da viúva insistente, que é uma coisa que as pessoas vão pegar para falar que nós temos que insistir. Bom, queridos, por que eu falo com vocês que vocês precisam buscar a direção do Espírito Santo? Porque existem coisas as quais Deus vai testar a sua fé. Deus vai te colocar à prova. A palavra vai dizer que Ele nos prova. Muitas vezes como fogo, né? Como o ouro, ele tem que passar pelo fogo, assim também Deus vai fazer com a gente. Então, existem coisas que Deus vai usar para colocar nossa fé à prova. E aí ele vem com a viúva persistente, né? Que é uma viúva que tinha uma causa difícil, ela precisava de solução. E a palavra já deixa claro, era uma viúva. Então, ela estava orando pelo marido? Não. A palavra não vai falar se ela tem filho. A palavra vai dizer que ela tinha uma causa difícil, que ela queria que fosse resolvida e ela procurava o juiz, mas o juiz era mau, o juiz não queria resolver a causa dela e devido à persistência dela, então aquele juiz acaba se quebrantando e dá a solução da causa dela. E Jesus vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? O que ele quis simbolizar aqui para nós? Ele quis simbolizar que existem causas as quais o próprio Deus nos prova, entendeu? Ele quer que nós oremos, Ele quer que nós sejamos persistentes justamente para nos ensinar a ter uma fé que persiste a tudo. Para que isso? Para que quando Jesus voltar, essa fé esteja intacta. Você entendeu agora? Então existem situações em que é fato, vai acontecer isso. Deus vai te colocar à prova para que você persista em oração, para que a sua fé se mantenha firme e constante até o dia da volta de Jesus. Então quer dizer que você vai ter que ficar pedindo? Se o Espírito Santo quiser te colocar à prova, se ele quiser que você se mantenha firme e constante, sim, aí sim.
Aí você vai ter que ir orando ali e ele vai te dar o direcionamento do que fazer. Mas não sou eu que vou fazer isso, querido. E temos também o exemplo de Josafá. Josafá estava indo para a guerra, né? Lutar contra os inimigos. E o próprio Deus fala com ele, olha, nessa guerra você não vai ter mais que pelejar. Daqui em diante você pode deixar por minha conta que eu tô tomando a frente dessa batalha e já tá ganha. Fica tranquilo. E Josafá entrega nas mãos de Deus e a vitória é certa. Então, queridos, são situações e situações. Você entendeu agora? Então, existem as situações as quais o Espírito Santo vai te direcionar para que você persista, para que você ore, porque é o próprio Deus te coloca na prova, para que você persista, para que você não desista, para que a sua fé seja fortalecida nele. E existe aquela situação em que Deus vai falar com você assim, olha, vai na paz do Senhor Jesus, entrega tudo para mim e deixa, porque eu tô na causa, eu vou resolver. Até porque o próprio Jesus já nos ensinou que para Deus nada é impossível. E o próprio Deus nos ensina que, Paulo vai dizer, né? Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir, querido? Não tem quem impeça. Se ele está na luta, se ele está na batalha, se ele está à frente da situação, não tem quem impeça, entendeu? Desde que esteja alinhado com a vontade dele. Então, a verdade é essa, querido. Você deve fazer campanha? Você pode fazer campanha? Uai, é você que tem que analisar qual é o intuito dessa campanha. O intuito dessa campanha é te aproximar de Deus? É fortalecer a sua fé? É te levar além com Deus? A campanha está te incentivando a fazer jejum em prol de uma causa que o Espírito Santo te direcionou, assim como foi com Mardoqueu e Esther. Esther jejuou por uma causa, mas era uma causa para salvar todo um povo, entendeu? Era todo um povo. Então ela jejuou, foi o direcionamento que ela recebeu, né? Mas e você? O que o Espírito Santo te incomodou para fazer? Lembrando que o intuito principal do jejum é te aproximar de Deus, é te santificar, entendeu? Agora, se o Espírito Santo te direcionar a fazer algo em prol de uma causa, esse direcionamento vai vir dele, tá? Não é algo que você estava lá assistindo um vídeo, gostou do conteúdo, aquele conteúdo te agradou, aí a pessoa, então vamos iniciar um jejum, aí você vai lá e inicia. Não é assim que funciona, não, tá? Não é assim. Então é uma questão de você orar, é uma questão de você analisar e é uma questão de você ver. Porque como Paulo nos ensina, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que parecem muito boas, tem coisas que você olha e fala assim, a intenção parece muito boa. Nossa, parece maravilhosa. Paulo, por exemplo, quantas vezes, né, nós vamos ver que Paulo queria pregar, Paulo queria ir para uma cidade pregar e o Espírito Santo falou, não, você não vai. A intenção era boa? Era boa, mas o Espírito Santo falou, você não vai. Então, queridos, quando nós somos direcionados pelo Espírito, é Ele que nos diz o que nós devemos ou não fazer. Mas como eu disse, a palavra campanha não é bíblico. Agora nós vamos ver sim, por exemplo, em Atos, na igreja primitiva, os irmãos se reunindo para orar. E essa reunião de oração, preste muita atenção nisso. Quando os irmãos se reuniram para orar, por que o Espírito Santo desceu? Porque eles estavam ali, unânimes, buscando por uma única causa. Eles estavam ligados por um único propósito. E aí o Espírito Santo desce. E ele toma todo mundo que está ali. Entendeu? Então é isso, né? Espero que eu tenha tirado essa dúvida aí de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre a carta de perdão. A tão famosa carta de perdão que muitas pessoas estão aí no YouTube ensinando, que eu cheguei a escrever, e amanhã nós vamos falar a respeito da carta de perdão, a respeito do que Deus me falou a respeito da carta de perdão. Tá bom, queridos? Então fica ligadinho aí.
Que o Senhor abençoe a sua vida. E olha, eu tenho orado, pedido direção do Senhor, para ver se a gente faz algumas lives à noite, né? É um horário que eu acho que é mais tranquilo para todo mundo, de oração. Não é campanha. Não adianta você vir me falar, é campanha? Não é campanha. E eu também não quero seu dinheiro. Teve muita gente que falou assim, monetiza o canal do YouTube. Bom, até então, o Senhor não me falou para fazer isso, então eu não vou fazer. Porque graças a Deus eu trabalho, graças a Deus o Senhor me provê tudo que eu preciso, tudo que eu sonho. Nossa, vocês não têm noção de como que eu sonhava em ter uma mesa. Deus me deu do jeitinho que eu queria. Olha aqui, olha que coisa mais fofa. Ó, até florzinha tem, porque Deus sabe como é que eu sou. Eu gosto dessas coisinhas delicadinhas. Então, queridos, é entregar nas mãos de Deus, deixar, sabe? Se algum dia Deus quiser que eu monetize, eu já tenho tudo em mente. É monetizar para ajudar você, para te fazer uma visita. Tem muita gente que mora longe. Eu queria dar um abraço na pessoa e não tem condição de ir. Então, se um dia eu fizer, vai ser nesse intuito. E eu não tô falando da boca para fora, Deus me conhece. Ele sabe muito bem como é que eu sou. Ele sabe que eu gosto de trabalhar. Ele sabe que eu sempre gostei de conquistar as minhas coisas, né? Mas também sempre gostei de estar com as minhas filhas. Nunca abri mão das minhas filhas para trabalhar. Nunca. Então é isso, queridos. E assim que ele me der essa autorização, se ele me der, nós vamos então iniciar, nem que seja uma vez na semana, nós fazemos uma live ao vivo aí, né? Para que vocês coloquem aí nos comentários a sua causa, o porquê que você quer que ore, tá? E nós vamos orar juntos, vamos interceder pela sua vida, para que Deus, ele então dê a ferramenta necessária, a estratégia necessária, a resposta que você precisa. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia maravilhoso, esse dia lindo. Ai, meu Deus do céu. Que ele possa trazer alegria e conforto para o seu coração. No nome do Senhor Jesus. E resposta, querido. Aproveita o tempo que você tem para você orar, para você buscar conhecimento na palavra de Deus. E, querido, peça ao Senhor, peça para ele quebrantar seu coração e tirar toda a cegueira espiritual, tá bom? Deus abençoe, beijão para todo mundo. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. E fiquem com Deus, na paz do Senhor.